Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Jus. Está começando mais um episódio. Pessoal, tudo certo com vocês? Galera, dia 7 de maio de 2024 foi publicado o informativo número 810 do Superior Tribunal de Justiça. Pessoal, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e nós temos um aviso muito importante. Pessoal, todos nós sabemos que aconteceu uma terrível catástrofe lá no Rio Grande do Sul, né? Então, em solidariedade às vítimas e para ajudar a reconstrução, o time do Aretejus resolveu apoiar e divulgar o Aulão Solidário do Rio Grande do Sul, uma iniciativa do Clube da Turra, da professora Turra, que terá como participação os professores Cláudio Calo, Bruno Gaspar, Vinícius Paiva, Alexandre Salim, Rogério Cunha, Fabrício Bastos, Fernanda Soares, Marcelo Fortuna. A forma de participar a gente vai deixar aí na descrição do vídeo. E vamos lá, galera. Informativo 810 do STJ. Direito Administrativo. Resumo. O pagamento da vantagem pecuniária individual, VPI, instituída pela Lei nº 10.698 de 2003, deve ser considerado como interrompido a partir do momento em que os valores constantes no anexo 1 da Lei 13.317 de 2016 foram pagos pela administração pública. Processo. Agravo interno no recurso especial número 2.085.675 de São Paulo, julgado em 18 de março de 2024. Direito Civil. Destaques. Não é possível atribuir ao intermediador de comércio eletrônico a obrigação de excluir, em razão de notificação extrajudicial, anúncios de vendas que violem os termos de uso da plataforma. Processo. Recurso especial número 2.088.236 do Paraná, julgado em 23 de abril de 2024. Inteiro teor. Para o Marco Civil da Internet, MSI, os sites intermediadores do comércio eletrônico enquadram-se na categoria dos provedores de aplicações, os quais são responsáveis por disponibilizar na rede as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação. A publicação de anúncios em plataforma de comércio eletrônico é regida pelos seus termos de uso, os quais são utilizados, entre outras finalidades, para estabelecer as práticas aceitáveis no uso dos serviços, bem como as condutas vedadas. Não há regulamentação no MCI das práticas implementadas pelas plataformas de comércio eletrônico em virtude do descumprimento dos termos de uso. Assim, é preciso considerar as disposições aplicáveis aos provedores de aplicações. Salvo as exceções previstas em lei, os provedores de aplicações apenas respondem, subsidiariamente, por danos gerados em decorrência de conteúdo publicado por terceiro ou após o desatendimento de ordem judicial específica. Artigo 19 do MCI. Busca-se evitar o abuso por parte dos usuários notificantes, o monitoramento prévio, a censura privada e remoções irrefletidas. Nessa linha, conforme jurisprudência do STJ, não é possível impor aos sites de intermediação a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos, isto é, à exceção das hipóteses estabelecidas no MCI, os provedores de aplicações não têm a obrigação de excluir publicações realizadas por terceiros em suas páginas, por violação aos termos de uso, devido à existência de requerimento extrajudicial. Leis citadas. Lei 12.965 de 2014, artigo 19, Marco Civil da Internet. Direito Civil, Direito Processual Civil. Resumo. O reajuste por aumento de sinistralidade só pode ser aplicado pela operadora, de forma complementar ao reajuste por variação de custo, se demonstrado, a partir de extrato pormenorizado, o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de 12 meses consecutivos, anteriores à data base de aniversário considerada como mês de assinatura do contrato. Processo. Recurso especial número 2.108.270 de São Paulo, julgado em 23 de abril de 2024. Direito Civil. Direito Processual Civil. Resumo.
Embora a jurisprudência do STJ reconheça a legitimidade do filho para suscitar em embargos de terceiro a impenhorabilidade de bem de família em que reside, isso não pode ser usado para, por via transversa, modificar decisão que já rechaçou a impenhorabilidade do referido bem. Processo. Agravo interno no recurso especial número 2.104.283 São Paulo, julgado em 4 de março de 2024. Precedentes qualificados. Recurso repetitivo, tema 708 do STJ. Súmula do STJ número 549. Direito civil, direito da criança e do adolescente. Resumo. Comete ato ilícito, por abuso de direito, o órgão de imprensa que, apesar de divulgar fato verídico sem indicação de dados objetivos quanto aos partícipes do fato, relaciona a notícia à manchete de caráter manifestamente ofensivo à honra da vítima de crime de estupro de vulnerável, atribuindo ao adolescente conduta ativa ante o fato ocorrido, trazendo menções injuriosas à sua honra. Processo em segredo de justiça, julgado em 23 de abril de 2024. Direito civil, direito empresarial. Resumo. É vedada a pactuação da cláusula del credere nos contratos de agência ou distribuição por aproximação. Processo. Recurso especial número 1.902.000 de Rondônia, por unanimidade. Julgado em 16 de abril de 2024. Inteiro teor. A controvérsia cinge-se em saber se no contrato de agência ou distribuição por aproximação seria admissível a pactuação da cláusula del credere, pacto pelo qual o colaborador assume a responsabilidade pela solvência da pessoa com quem contratar em nome do fornecedor, na forma dos artigos 688 e 721 do Código Civil. O contrato em discussão foi qualificado no primeiro grau de jurisdição como contrato de agência e pelo tribunal de origem como contrato de distribuição por aproximação. A consequência inicial desta categorização é a de que, a despeito da divergência terminológica, se cuida de um contrato socialmente típico, disciplinado pelo Código Civil e, naquilo que for compatível, com a legislação especial, a Lei nº 4.886 de 1965. Tal conclusão é inescapável, na medida em que o novo Código Civil conferiu ao provecto contrato de representação comercial a nova denominação de contrato de agência, alinhando-se à terminologia majoritariamente adotada pela legislação estrangeira. Acerca da disciplina legal, prevê o artigo 721 do Código Civil. Aplicam-se ao contrato de agência e distribuição, no que couber, as regras concernentes ao mandato e à comissão e as constantes de lei especial. Assim, a nova disciplina instituída pelo Estatuto Civil não afasta a incidência das normas especiais que não forem substancialmente incompatíveis com a última regulamentação. Nesse sentido, o critério para a solução da antinomia, no caso em questão, decorre da aplicação do princípio da especialidade, de modo que a incompatibilidade normativa se soluciona pela aplicação da norma que contém elementos especializantes, subtraindo do espectro normativo da norma geral a aplicação em virtude de determinados critérios que são especiais. Sendo assim, concorrerão, naquilo que forem compatíveis, as disposições do Código Civil e da Lei de Representação Comercial, Lei 4.886, de 1965. Os 12 artigos do Código Civil que tratam dos contratos de agência e distribuição por aproximação não se ocupam, em nenhuma passagem da cláusula del credere, pacto a ser incerto no contrato e pelo qual o colaborador assume a responsabilidade pela solvência da pessoa com quem contratar em nome do fornecedor, tornando-se solidariamente responsável. Contudo, há disposição no artigo 43 da Lei nº 4.886 de 1965, estabelecendo que é vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere. Dessa forma, constituindo a vedação à cláusula del credere nos contratos de agência ou distribuição por aproximação, disposição veiculada por legislação especial compatível com a posterior disciplina introduzida por norma geral, infere-se que se mantém no ordenamento jurídico a proibição da disposição contratual que transfere o agente solidariamente responsável pela adimplência do contratante.
Ademais, descabe cogitar em aplicação análoga no artigo 698 do Código Civil, que estabelece que, se do contrato de comissão constar a cláusula del credere, responderá ao comissário solidariamente com as pessoas com que houver tratado em nome do comitente, caso em que, salvo estipulação em contrário, o comissário tem direito à remuneração mais elevada, para compensar o ônus assumido. Com efeito, não há falar-se em omissão legislativa que tenha o condão de autorizar a aplicação da analogia pelo simples motivo de que existe norma especial que regula integralmente a questão. Direito processual civil, direito tributário. Resumo: a proteção de fazer cessar a cobrança de tributo, mesmo que já anteriormente declarado inconstitucional, contém discussão de natureza tributária, ensejando a ilegitimidade ativa do Ministério Público para a ação. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia sobre o acerto ou não de decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa do Ministério Público para ajuizar ação pública cuja pretensão é de obstar a cobrança de tributos já julgados inconstitucionais pelo órgão especial da Corte local. No caso analisado, ainda que a pretexto de dar efetividade ao julgado que reconheceu a inconstitucionalidade do tributo, buscou-se que fosse cessada a cobrança do referido tributo, o que revela a natureza tributária da pretensão, a ensejar a ilegitimidade ativa do Ministério Público para a ação. Nesse sentido, o tema número 645 do STF, que assim dispõe: o Ministério Público não possui legitimidade ativa ad causam para, em ação civil pública, deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes que vise questionar a constitucionalidade e legalidade de tributo. Agravo interno, recurso especial, número 1.641.326 do Rio de Janeiro, julgado em 11 de março de 2024. Precedente qualificado, em percussão geral, tema número 645 do STJ. Direito falimentar. Os acionistas ex-administradores e controladores da instituição financeira têm legitimidade para intervir no processo de falência instaurado a pedido do liquidante e não há necessidade prévia de autorização da Assembleia Geral em se tratando de falência decorrente de procedimento de liquidação extrajudicial. Recurso especial número 1.852.165 de Minas Gerais, julgado em 23 de abril de 2024. Direito penal, direito processual penal. Resumo: é possível a utilização de ações encobertas, controladas, virtuais ou de agentes infiltrados no plano cibernético, inclusive via espelhamento do WhatsApp Web, desde que o uso da ação controlada na investigação criminal esteja amparada por autorização judicial. Processo: recurso especial número 1.902.133 de Rondônia, julgado em 16 de abril de 2024. Vamos para o inteiro teor, galera, que isso aqui certeza que vai ser cobrado. Cinge-se a controvérsia à aferição da possibilidade de utilização, no ordenamento jurídico pátrio, de ações encobertas, controladas virtuais ou de agentes infiltrados no plano cibernético, inclusive via espelhamento do WhatsApp. No ordenamento pátrio, as ações encobertas recebem a denominação de infiltração de agentes. A lei que trata acerca das organizações criminosas, Lei 12.850 de 2013, prevê que, em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros procedimentos já previstos em lei, infiltração por policiais em atividade de investigação, mediante motivada e sigilosa autorização judicial. O objetivo se outorga ao agente estatal a possibilidade de penetrar na organização criminosa, participando de atividades diárias, para, assim, compreendê-la e melhor combatê-la pelo repasse de informações às autoridades. Se mencionar ainda que a lei que regulamenta o Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Garante o acesso e a interferência no fluxo das comunicações pela internet, por ordem judicial. De idêntica forma, a referida Lei nº 12.850 de 2013, Lei da Organização Criminosa, com redação trazida pela Lei nº 13.694 de 2019, passou a prever de forma expressa a figura do agente infiltrado virtual, em seu artigo 10A. Por sua vez, a Lei nº 9.296, de 1996, Lei de Interceptação Telefônica, permite, em seu artigo 1º, parágrafo único, a quebra do sigilo no que concerne à comunicação de dados, mediante ordem judicial fundamentada.
Nesse ponto reside a permissão normativa para a quebra de sigilo de dados informáticos e de forma subsequente, para permitir a interação, a interceptação e a infiltração do agente, inclusive pelo meio cibernético, consistente no espelhamento do WhatsApp Web. A lei de interceptação, em combinação com a lei das organizações criminosas, outorga legalidade, e dita o rito, regra procedimental, a mencionado espelhamento e interceptação progressiva, em conformidade com a realidade atual, para adequar a norma à evolução tecnológica. A potencialidade danosa dos direitos praticados em organizações criminosas pelo meio virtual, aliada à complexidade e dificuldade da persecução penal no âmbito cibernético, devem levar a jurisprudência a admitir as ações controladas e infiltradas no mesmo plano virtual. De fato, nos últimos anos, as redes sociais e respectivos aplicativos se tornaram uma ferramenta indispensável para a comunicação, interação e compartilhamento de informações em todo o mundo. Entretanto, essa rápida expansão e influência também trouxeram consigo uma série de desafios e problemas no âmbito da investigação. No meio virtual, tornando-se a evolução da jurisprudência acerca do tema, questão cada vez mais relevante e urgente. Em positivo se mostra o estabelecimento de regras processuais compatíveis com a modernidade do crime organizado, porém, sempre respeitando, dentro de tal quadro, os direitos e garantias fundamentais do investigado. Tal desiderado restou alcançado na medida em que, no ordenamento pátrio, a infiltração, igualmente a outros institutos que restringem garantias de direitos fundamentais, está submetida ao controle e amparada por ordem de um juiz competente. Não há empecilho, portanto, na utilização de ações encobertas ou agentes infiltrados na persecução de delitos pela via dos meios virtuais, desde que, conjugados critérios de proporcionalidade, utilidade e necessidade, reste observada a subsidiariedade, não podendo a prova ser produzida por outros meios disponíveis. É o que se dá na hipótese em análise com o autorizado espelhamento via WhatsApp Web, como meio de infiltração investigativa, na medida em que a interceptação de dados direta, feita no próprio aplicativo original do WhatsApp, se denota, por vezes, despicienda, em face da conhecida criptografia ponta a ponta que vigora no aplicativo original, impossibilitando o acesso ao teor das conversas ali entabuladas. Concebe-se plausível, portanto, que o espelhamento autorizado via WhatsApp Web pelos órgãos de persecução se denote equivalente à modalidade de infiltração do agente, que consiste em meio extraordinário, mais válido, de obtenção da prova. Pode, desta forma, o agente policial valer-se da utilização do espelhamento via WhatsApp Web, desde que, respeitados os parâmetros da proporcionalidade, subsidiariedade, controle judicial e legalidade, calcado pelo competente mandado judicial. De fato, a Lei nº 9.296, de 1996, que regulamenta as interceptações, conjugada com a Lei nº 12.850, de 2013, Lei das Organizações Criminosas, outorgam substrato de validade processual às ações infiltradas no plano cibernético, desde que observada a cláusula de reserva de jurisdição. Direito processual penal. Resumo. A tentativa de se esquivar da guarnição policial evidencia a fundada suspeita de que o agente ocultava consigo objetos ilícitos, na forma do artigo 240, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, a justificar a busca pessoal em via pública. Habeas corpus número 889.618 de Minas Gerais, julgado em 23 de abril de 2024. Inteiro teor. Segundo o disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandato, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Em julgamento sobre o tema, ao apreciar o RHC número 158.580 da Bahia, a 6ª turma do STJ estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, que em termos de estándar probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, exige-se a existência de fundada suspeita, justa causa, baseada em um juízo de probabilidade, descrita com maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto,
de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas e outros objetos ou papéis que constituam um corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Concluiu-se ainda que não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada. Em geral, denúncias anônimas ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente no tirocínio policial. Contudo, no caso, há de se destacar a evasão do acusado em posse de uma sacola ao avistar os policiais militares, sendo revistado após o desdobramento da ação policial em via pública, em diligência para averiguar a prática do delito de tráfico de drogas na localidade, após notícia crimes inqualificada. Sobre o tema, a quinta turma desta Corte Superior vem reiterando que, segundo consignado no RHC número 229.514 de Pernambuco, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas já conhecidas pela ciência aplicada da atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública. Ademais, segundo a doutrina, não se pode igualar a proteção do domicílio, que é asilo inviolável do indivíduo na dicção da Constituição, com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Nesse contexto, considerando o artigo 226 do Código de Processo Civil, pelo qual os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, no caso, a tentativa de se esquivar da guarnição evidencia a fundada suspeita de que o agente ocultava consigo objetos ilícitos, na forma do artigo 240, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, a justificar a busca pessoal em via pública. Por fim, sublinhe-se que o acima referido caso paradigmático da sexta turma busca evitar o uso excessivo da busca pessoal, garantir a sindicabilidade da abordagem e evitar a repetição de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, premissas atendidas na espécie. Galera, chegamos ao fim de mais um episódio. Se você chegou até aqui é porque você curtiu, então deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus melhores amigos e também não se esqueça de participar do aulão solidário para o Rio Grande do Sul com os professores confirmados Ana Turra, Cláudio Calo, Bruno Gaspar, Vinícius Paiva, Alexandre Salim, Rogério Cunha, Fabrício Bastos, Fernando Soares, Marcelo Fortuna. Galera, só galera de peso, hein? Então, para participar, basta realizar um Pix de R$30 e enviar o comprovante do Clube Turra. Aí na descrição do vídeo está o link para participar, para ir para o Instagram e ver como as regras funcionam. Galera, é isso aí. Bons estudos, um forte abraço e participem da ação solidária. Até mais, um forte abraço e tchau!